E, infelizmente, hoje está faltando pessoas de verdade em nosso contexto gospel. Existem muitos personagens, né? E as pessoas estão tão acostumadas com personagens que são os personagens que estão dando resultado no meio gospel. Justamente. Surgiu uma vez o Daniel, é Daniel Araújo, não vou saber o sobrenome dele, é Daniel, o pastorzão. Foi um personagem que fez o sucesso por um tempo. Agora ele Sim. perdeu o sucesso, perdeu também, enfim, se tornou de esquerda, tá meio desviadinho. Eu vi. Pastorzão tá desviado. Aí, hoje em dia nós temos personagens que fazem sucesso. Por exemplo, nós temos, meu Deus do céu, Alabashai. Olha o nome do personagem, Profeta Alabashai. O irmão do Cabelão. Não, o Cabelão eu não vejo ele como personagem, cara. Eu acho que ele não bate bem na cara. Não, mas eu acho ele querido, sabe? Mas não vejo ele como personagem. Ele só, tipo assim... Fora da casinha. Só meio fora da casinha, mas é gente boa, é um cara legal, sabe? Irmão do Cabelão, mas aí tem o Profeta Alabashai. Pô, é um absurdo a zombaria que esses caras fazem. E tem público, né? Justamente. Aí nós temos lá aquele Profeta Bebeto, já viu? Profeta Não, Beto, um moreno. Graças a Deus, não. Então são personagens. E aí, às vezes, nós vemos pessoas também que têm a aparência de alguém que está demonstrando uma identidade própria, mas não passa de personagem. Infelizmente, o meio gospel está cheio de personagens e está faltando pessoas autênticas. Mas só está faltando pessoas autênticas porque o próprio público cristão está dando ibope para essa turma. Por exemplo, houve agora uma situação do Eliseu... eu esqueci do Joma, cara. Tem o Joma. Você já viu o Joma? Já. Vem devagar, varão. Que horror. Assim o vaso não aguenta. Pra acabar, irmão. Que horror. Joma. É a treva. Não, e o pior é que tem público, irmão. Justamente. Por exemplo, você vê um pastor O que equilibrado... aconteceu com o Eliseu, que você Por vai exemplo, falar? você vê um pastor equilibrado como Eliseu Rodrigues. Você vê um pastor que é pastor de mídia como o Leonardo. Não fale mal do Leonardo, não, que eu vou falar um negócio, ó. Leonardo Salles é um cara humilde. Tem um monte de defeito dele, viu? Mas como pessoa é um cara humilde, não, mas não simples. É isso. Não estou medindo isso no crivo, estou falando de questão de Bíblia, da questão bíblica, do conhecimento. Não estou tocando no ministério do ungido. Eu estou falando na questão de divergências teológicas, por exemplo. Eu não estou falando do que ele foi expor, o pastor, enfim, e dessas questões. Mas o que eu estou falando? Quem é que tem mais, por exemplo, mais defesa? É o pastor Eliseu Rodrigues, que está aqui numa vertente assembleiana, que está defendendo usos e costumes, que está defendendo a Bíblia mesmo na sua essência, porque eu defendo o pastor Eliseu Rodrigues como uma das pessoas na atualidade que mais tem buscado seguir a forma bíblica de pregar. Né? E aí o que acontece? O pastor vai lá dizer que a pregação dele faz dormir. E o que acontece? Os seguidores dele vão lá em peso defender ele, vão lá no Instagram do pastor Eliseu Rodrigues, atacam o pastor Eliseu e defende o outro. Então, assim, por que a gente não fica do lado, não se une, o povo de Deus não se une como um todo, para dizer assim, quem está certo e quem está errado? Porque a Bíblia diz que a gente tem que julgar segundo a reta justiça. Eu vou julgar quem? A vida de um homem de Deus que está ali buscando viver e agradar ao Senhor na defesa do Evangelho, ou eu vou buscar defender alguém que é neopentecostal. Eu não estou tocando aqui na unção, na graça e nem na pessoa dele, porque eu não conheço. Mas é um neopentecostal que faz eventos para atrair multidões, que já caminhou bastante com a pastora lá do Pix também, que ali não é um exemplo de mulher de Deus, de modelo, um perfil de mulher de Deus. Não é só pela forma como se veste. Tá falando de quem? Da Renálida, mas também da forma como ela tem se comportado publicamente. As mulheres de Deus, elas são reconhecidas pela modéstia, são reconhecidas pelo equilíbrio. Aí a mulher vem para uma rede social e diz que todo mundo tem teto de vidro, que a gente tem que ter cuidado disso ou daquilo. Não. Quem está na mídia merece sim ser julgado pelo comportamento, claro. Mas, vamos lá, vamos por tópico. Vamos falar aqui do Eliseu e do Leonardo. Não falar deles, mas... Da situação. Da situação, do contexto que nos envolve. Porque aqui a gente não fala de ninguém. Isso aqui não é um podcast de fofoca. Exatamente. Tá? Que a gente comenta sobre situações que estão expostas. Sim. Com conteúdo bíblico, teológico e argumentações que sejam plausíveis. Vamos lá. Com certeza. Pastor Eliseu Rodrigues tem meu respeito, tem um grande ministério, é um evangelista, porque ele hoje é um itinerante, ainda que seja um pastor auxiliar Sim. da Igreja Assembleia de Deus Central em Goiânia. E é um biblicista nessa nação. Com certeza. É um biblicista nessa nação
que está lutando para ser um mestre dentro da teologia. Então tem meu respeito, minha respeitabilidade, é bem querido. Mas o Leonardo Sale, vamos lá. Eu já vi o Leonardo Sale, ele não é profundo em Bíblia, ele não é profundo em teologia, mas eu já vi pregações dele pregando a Bíblia. Tem alguns erros teológicos? Tem. Mas quem não se aprofunda teologicamente para ser mestre, sempre vai cometer erros teológicos. Mas eu vou ressaltar aqui, eu tenho algumas divergências concernente à ideia do Leonardo Sale. Tipo, profecias, existem algumas que eu já vi, assim, o Espírito do Senhor testifica no nosso espírito o que é de Deus e o que não é. Então, eu não vou julgar aqui as profecias, eu vou seguir o exemplo da Bíblia. Entendeu? Melhor, não vou julgar o profeta, eu vou julgar as profecias. Julgar as profecias e não o profeta. Vou seguir o exemplo da Bíblia. Mas assim, Leonardo Sale é pastor de igreja. Ele cuida de uma igreja muito grande no Rio, em São Paulo. Ele tem aí umas 6 igrejas que ele pastoreia, ele cuida. Já o pastor Eliseu, mesmo que seja mestre, biblicista, ele não cuida de igreja especificamente. Pastorear uma igreja, pastorear o povo, não é fácil. Sim. Agora, eu penso que os dois, porque assim, o Eliseu vive alfinetando o Leonardo Sale. Por exemplo, pastor Eliseu. Eu nunca vi o pastor Eliseu respeitar a unção pastoral do Leonardo Sale. Todas as vezes que ele se referiu ao Leonardo, nunca foi pastor Leonardo. Ele sempre se referiu Leonardo. Mas ou seja, aí, tipo assim, o Leonardo todas as vezes respeitou o pastor Eliseu Rodrigues, o pastor Eliseu Rodrigues. Nesse quesito, os dois, o Eliseu vive batendo no Leonardo. Profeta do Pix, falso profeta e tantas outras coisas. Ainda que eu tenha divergências com o pastor Leonardo Sale, mas de forma escancarada, ainda não foi considerado como falso profeta. Mas é aí que está o erro. Você diz assim, não, ele está errando, mas está pregando. Está errando, mas está ganhando almas. Está errando, mas está ele tá pedindo... Não, essa comparação que as pessoas costumam fazer dessa raça de profeta aí. E que ele está errando? Né? Não, ele tem seus erros teológicos, ele tem isso, ele tem aquilo, mas ele está pregando. Não, a gente não é chamado para cometer certos erros, por exemplo, em cima de púlpito. E o que Jesus falou, quem não é contra nós é por nós. Mas, no final das contas, que ele disse... Gamaliel falou bem assim, ó, se esse povo aí não for de Deus, em muito tempo vai cair, vai sumir como outros vieram. Mas se for de Deus, vai prevalecer. Mas não se preocupe, isso aí é coisa recente. Não se preocupe que quando Deus não está no negócio, ele mesmo faz com que as máscaras caiam. Por exemplo, e tem horas que nem precisa vir um escândalo, até porque ele tem um ministério próprio. Quem foi que consagrou ele a pastor? Não se sabe. É por isso que talvez o pastor não se refira a ele como um pastor, o pastor Leonardo Sale. Tem muita gente, tem muito caso, que eu não sei se é o caso dele, mas tem muitos casos em que você tem uma divergência com o pastor, vai lá e abre um ministério porque você arrebata multidões. E principalmente nessa questão profética, que o povo hoje é levado por profecia de Facebook, profecia de... Olha, quando começou a pandemia, que eu comecei a fazer as lives, meu Deus, o que tinha de gente me procurando, olha, porque eu tô numa situação assim e tal, eu quero que hoje eu vou assistir a live, porque eu sei que você vai ser usada por Deus para liberar uma palavra profética para mim. E eu não sou essa profeta que vou olhar para a pessoa e vou dizer que a pessoa tá vivendo no erro, da forma como tá e que Deus está abençoando ela. Se você olhar a grande parte das profecias que o Leonardo Sale libera para pessoas em cima do púlpito, as poucas que eu vejo no caso, são pessoas que estão ali que você vê pela forma delas estarem, que elas não são pessoas que têm uma caminhada com Deus, não só pela forma de se vestir, não só talvez pelo comportamento, mas ele mesmo fala em alguns casos que a pessoa acabou de sair do terreiro de Macumba e foi ali fazer uma prova com Deus, talvez para saber se ele era homem de Deus ou não. Então, assim, o que se vê hoje, o que Jesus diz, que naquele dia muitos dirão, Senhor, eu profetizei, eu preguei, eu fiz acontecer. Jesus vai dizer que eles não fizeram? Não, Jesus só vai dizer, dá licença que eu não te conheço, afasta de mim que eu não te conheço. Não é porque está dando certo que Deus está aprovando. Não é porque alguém se casou 10 vezes e agora esse é o 10º casamento, está dando certo. Não é por isso, isso não significa aprovação de Deus. Tem muita coisa que dá certo que Deus não está aprovando. Então pode ser que Deus esteja permitindo para punição, inclusive, desse povo que não quer ser pastoreado por pastores segundo o coração de Deus, e sim por pessoas que estão ali apenas para se aproveitar do dom que talvez Deus deu, porque Deus é fiel e ele dá um dom e ele não vai retrair, não vai tirar.
mudar, embora a pessoa esteja caminhando para o inferno com aquele dom, muitas das vezes Deus permite, porque Deus quer ver até onde é que a pessoa vai também, se a pessoa vai ter ou não um sentimento de se arrepender, de confessar e de abandonar o altar, porque se você for olhar hoje, muitos desses pastores neopentecostais que surgiram e que já se envolveram em escândalos, eles já estão caindo no anonimato. Por exemplo, Valdemiro Santiago, todas as falas agora voltadas para ele são falas negativas, são falas de que a justiça vai penhorar ou vai leiloar o templo, e você vê que a ascensão dele foi no... Eu vou defender o Valdemiro também aqui. Não, ele é desses, eu né? Eu apresento sempre o contraditório. É porque as pessoas só se apegam ao momento do cara, mas não vê o quanto o cara já abençoou outras vidas. Mas isso não é crivo. Tantos testemunhos de cura que Deus foi louvado através dos milagres, através da vida do pastor, do apóstolo Valdemiro. Vou falar mais. Quantas pessoas foram alcançadas através daquela pregação simples? Eu já vi o apóstolo Valdemiro pregando salvação. Ainda que ele não seja salvo, eu tenho certeza que muitas pessoas serão salvas através da vida dele, que conheceram o evangelho a partir da vida dele. É igual o Samuel Mariano. Se apegaram ao fato da queda do Mariano, detonaram o cara, mas não viram as inúmeras cruzadas, o assistencialismo social que o Samuel Mariano fez no norte e no nordeste do Brasil. Mas onde é que a Bíblia me dá respaldo para olhar para o fruto da pessoa e dizer assim, não, por causa disso, essa pessoa pode continuar da forma como está. E aonde a Bíblia nos dá respaldo para sepultar alguém por erros cometidos? Não é sepultar. Foi que eu falei mais cedo. Eu falei sobre renovar o crédito. Só que você precisa passar pelo processo para poder ter o crédito renovado. Eu só vou ter meu crédito renovado na praça aí. Por exemplo, se meu nome estiver no SPC, eu tenho que ir lá, pagar minha dívida e esperar o score subir para poder eu voltar a ter crédito na praça. Então, da mesma forma, assim, você precisa provar que houve um arrependimento. Até porque toda queda, ela gera a queda não só de um grande líder, ela gera a queda de outras pessoas também que confiavam naquele líder. Entende? Então, assim, hoje, o evangelho, nesses casos, e principalmente dessa turma que está na mídia, em ascensão e está no auge, ele está sendo banalizado. Por quê? Porque tem uma turma que quer seguir esse povo, e a turma que segue o que a Bíblia diz, ela não tem ibope, como diria a Vitória Souza, né? Que agora também a gente tem visto muitas coisas envolvendo ela. Ai, como você gosta de falar dos outros. Não, parou. Não mesmo. Não, senhor. Vamos lá. Se tá na mídia, tem que aceitar ter um confronto. Você precisa... Você acha que uma pessoa pública tem que aceitar ser confrontada? Com certeza, até porque eu só vou saber que estou errando se eu for corrigida, se eu for confrontada. Então, se a pessoa está errando, ela precisa olhar e dizer, não, se tem alguém me confrontando nisso aqui, eu preciso realmente mudar. Há alguém, por exemplo, que fale, que me critique, talvez porque eu só pregue Bíblia. Ela não é aquela profeta que chama para frente, que faz movimento. Então, isso aqui, eu olho como... Eu digo, não preciso mudar nisso, porque se eu estou pregando Bíblia, amém que eu estou pregando Bíblia. Há alguém que olha já para o pessoal que é da turma neopentecostal e vai julgar eles pela forma como eles estão pregando também. Então, se o crivo é a palavra, eu tenho que olhar para essa turma, porque o Senhor diz que condutores de guias cegos, eles não têm como conduzir um povo, um rebanho até o céu. Então, o povo está aceitando comer essas comidas embutidas e essas pessoas elas vão depois ter náusea, elas vão ter problemas graves, porque se não é alimentado e não tem uma solidez na palavra, não tem como esse ministério fluir adiante. E a Deus até muitas das vezes permite, mas uma hora a conta vai chegar. No caso da Vitória Souza que eu acabei de citar, ela é uma menina. Os pais dela precisam olhar para ela e ter misericórdia, porque pelo fato de, vamos supor, aquele rapaz, o J.A., ele começou criança, ele foi subindo, foi progredindo no ministério, e aí chegou lá em cima, ele caiu e levou com certeza muita gente junto com ele. Agora também o rapaz, o Gessé Aguiar, aconteceu a mesma coisa praticamente. Você falar de gente, fala da Alcântara também, a menina PlayStation lá. Mas aquela lá já tomou o partido dela e já foi. Ela não está mais em cima do muro. Ela não está mais arrebanhando o povo ou está usando o púlpito da igreja de forma indevida. Né? O que eu estou falando é de gente que está no púlpito